O ideal é que a gente tome bastante rapidez, a gente vá o mais rápido possível nas questões de português para a gente poder gastar mais tempo nas questões de matemática. Porque, em teoria, as questões de português são mais fáceis, justamente porque faz parte da nossa língua nativa. Hoje eu vou falar de um tema que é muito comum de cair nas provas, que é as figuras de linguagem. Então, a gente sempre vê, tanto para os colégios técnicos ou para qualquer prova de qualquer outro concurso. Vou aqui mostrar para vocês. A gente vai ver muitas questões e, ao mesmo tempo, um pouco da matéria também. Quem não sabe todas as figuras de linguagem, essa é uma ótima oportunidade para descobrir ou para relembrar também. Eu vou mandar para vocês depois uma lista de exercícios que tem várias figuras de linguagem. Vou pedir a Jéssica para mandar para vocês. E tem também as respostas, o gabarito, né, tem as respostas lá, tem a explicação direitinho do porquê a resposta. Então vai ajudar vocês a consolidar o conhecimento da aula de hoje. Boa noite, Gabriel. Tá gravando a aula? Uhum. Isso, boa aula para vocês, amiguinho. Então bora lá, né? Deixa eu aceitar só essa pessoa aqui. Vamos começar falando da metáfora. E aí tem uma tirinha. Lendo o primeiro quadrinho. Filho. Não tô? Eu sou mestre nisso. Nossa. Certeza de compartilhar. Aí, agora sim. Então pronto. A gente vai começar falando da metáfora. A mais famosa de cair nas provas. Em todas as provas. Geralmente cai mais é metáfora. Vamos ler o primeiro quadrinho. Filho, você é o meu sol. Então fica mais comigo. Você parece meio pálida. Reparem que a metáfora, ela está aqui no primeiro quadrinho, quando a mãe diz que o filho é o sol dela. Ela está falando isso não é no sentido denotativo, é no sentido conotativo. Sentido conotativo é aquele sentido figurado. O denotativo é literal. Então ela fala que você é o meu sol não de forma literal, de uma forma figurada. De uma forma que... Deixa eu aceitar essa pessoa. Ela está querendo dizer outra coisa. Ela não está querendo dizer que ele aquece a terra. Não é isso que ela está dizendo, ou que traz luz. Não é isso. Ela traz outro significado ali para a metáfora. É importante... Depois eu vou ler os comentários, tá, pessoal? Senão eu não consigo acompanhar ao mesmo tempo. Deixa eu aceitar mais um aluno. Aproveitar e ver aqui o que vocês escreveram. Eu tô vendo aqui, Gabriel, que eu nunca tinha entrado como aluna. Tem uma forma de levantar a mão. É isso, talvez a pessoa tá querendo falar, entendeu? Sim. Nessa opção tem como mesmo. Eu nunca tinha visto. No seu não tem isso, não? Não. Ah, tá. Respeita, né? Dá licença. Então, beleza. A metáfora ela nunca vai ser dita no sentido denotativo, vai ser sempre no sentido conotativo ou no sentido figurado. Então, toda vez que tiver uma metáfora, não é exatamente aquilo que eles estavam dizendo. Agora, uma coisa que eu vejo muitas pessoas confundindo é a metáfora e a comparação. Na metáfora, a metáfora faz uma comparação também, de certa forma. Porém, a metáfora a gente fala com um grau de certeza maior. Quando eu digo assim, tem até a frase aqui, Maria é uma flor, é como se esse aqui fosse um sinal de igual. E nessa comparação aqui, Maria é como uma flor,
eu tô sendo menos específico. Porque quando eu digo que Maria é como uma flor, é como se eu estivesse falando que ela tem características parecidas, mas eu não posso colocar um sinal de igual aqui na frente. Uma coisa que marca a comparação e que ajuda a gente a separar a metáfora da comparação são algumas palavras, que é o como, semelhante, parecido ou igual. Então, não quer dizer que sempre, se tiver o como, semelhante, parecido ou igual, vai ser a comparação. Mas isso é para vocês ficarem atentos, para já pensar na comparação logo de cara, quando vê aí as questões. Então, se eu colocasse assim, Maria é semelhante a uma flor, também é uma comparação. Se eu colocasse também, Maria é parecida, Maria parece uma flor, também seria uma comparação. Eu vou trazer uma questão para vocês para deixar isso mais claro, porque é muito comum de confundir as coisas. Vou dar para vocês aí 2 minutos para vocês responderem. E aí vocês podem mandar no chat a resposta que vocês acharem que é. Tudo tibiar. Que isso? A galera toda A. Vai, Gabriel. Não tem. Não tem ninguém. Todo mundo vai de A? Todo mundo vai de A. Não. Vocês nem sabem brincar. Que isso, que povo esperto. Mas é isso mesmo, pessoal. Aqui a gente vê na letra A um grau de assertividade maior, né? Tem até exclamação que marca mais essa incisão. Tem o também, né? Que traz essa certeza. E tem o artigo definido A, que também traz a certeza. E uma são artigos usados que não trazem especificidade. Oh, meu Deus. Então, esses artigos aqui, ó, reparem que a letra B, C e D tem artigos que são que não são específicos, né? A gente fala que são artigos indefinidos. E aqui já tem um artigo definido. E também, no final de cada frase, da letra B, letra C e letra D, a gente percebe os 3 pontinhos, né? As reticências ali, marcando pra gente esse grau de incerteza. Ô, Jéssica, você vai gostar disso aqui que eu vou falar agora. Olha o exemplo matemático que eu trouxe para vocês. Tem o conjunto A e tem o conjunto B. A interseção é o que eles são parecidos. São os elementos que é comum tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então a comparação é justamente isso. É eu pegar uma coisa que tem em comum aos 2 grupos. Nesse caso, se eu tivesse fazendo a metáfora, eu falaria que o conjunto A é igual ao conjunto B, que é a mesma coisa. Se eu estou falando Maria é uma flor, eu estou falando que ela é uma flor. Claro que eu vou interpretar isso não no sentido literal, mas se a gente fosse representar isso matematicamente, eles seriam conjuntos iguais. E a interseção, percebam, tem muita coisa diferente, mas tem algo que é igual. E é esse algo que é igual que a comparação vai dizer. Trouxe a letra A gente tem que a figura de linguagem hipérbole, né? Que é um exagero, a vida é louca, ou então uma metáfora. Eu gosto sempre de relembrar isso, que muitas vezes em uma frase tem várias figuras de linguagem ao mesmo tempo. Então vocês precisam ver o que a questão está pedindo, porque às vezes ela está pedindo outra figura de linguagem, né? Aqui está pedindo só a comparação, então eu preciso ver qual que não tem a comparação. Mas se eu tivesse pedido uma metáfora, eu poderia falar até que a letra A é uma metáfora também, né? Estou falando ali no sentido mais metafórico. Agora vamos responder essa questão aqui do Cefet 2022. Caiu ano passado. Vou dar também 2 minutos para vocês.
de Einstein. As comparações. Vocês já estão lendo o comando, né, amiguinhos? Vocês estão bem rapidinhos. Eu tô vendo e eu tô observando como um gemido e... Ai. Você já falou isso pra eles? Que eu perdi o começo da aula. Não. Que a gente lê primeiro o comando, né? Uhum. Pra gente saber o que quer. Manda, no caso, tipo a pergunta, né? É. Vou responder então. E explicar isso que a Jéssica falou. A gente sempre começa pelo comando da questão. Isso faz muita diferença, principalmente no português. Na matemática faz diferença também, mas no português é onde faz mais diferença. Porque muitas vezes a gente vai evitar de ler textos gigantes que a gente demoraria 3, 4 minutos. Lendo o enunciado. Nos trechos sublinhados, o autor, para conferir maior dramaticidade aos sentimentos de Clara, utiliza a figura de linguagem. Ou seja, eu não preciso ler o texto todo, não. Eu preciso só ler o que está sublinhado. Vamos ler a primeira aqui, né? Um apito de locomotiva ecoou como gigante. Lembra do que eu falei. O como, ele já traz a ideia de comparação. Toda vez que tiver um como, a primeira coisa que a gente pensa é, será que é uma comparação? A gente se faz essa pergunta. Então, se tivessem parecido, já se pergunta, será que é uma comparação? Isso aqui, né? Como, semelhante, parecido ou igual. Então, aqui a gente vê que tem uma comparação, porque ele fala assim, um apito de locomotiva ecoou como um gemido. Então, ele falou que uma coisa parece com a outra, né? Uma coisa é semelhante à outra. O barulho da locomotiva é semelhante ao barulho de um gemido. Ele até usou como aqui para trazer essa comparação. E na próxima frase, as montanhas tinham aspectos sinistros de gigantes negros que montavam sentinela. É uma comparação também. Ele está comparando as montanhas, né, com os aspectos sinistros dela, com os gigantes negros. Reparem que aqui não tem aquela marcação que é bem comum de acontecer nas provas, de colocar essas palavras aqui. Não tem essa marcação, que facilita, né, a gente a enxergar. Porém, reparem que tem uma vírgula. Se a gente tira... Isso aqui, inclusive, é até uma figura de linguagem, né? A gente fala que é elipse, quando eu coloco uma vírgula no lugar de uma palavra. É como se ele estivesse colocando assim, as montanhas tinham aspectos sinistros como de gigantes negros que montavam sentinela. Aqui, se eu colocasse essa palavra como, eu não precisaria de vírgula. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção para identificar essas figuras de linguagem. Logo, a letra certa é a letra A. Vou responder. O Davidson falou assim, não seria interessante ler todo o texto para compreender também o contexto? Então, como a gente aqui tá treinando para passar na prova, eu estou querendo trazer para vocês um jeito de entender a prova que seja o mais rápido possível. Nesse caso aqui, vocês não precisam saber o contexto, né? Vocês só precisam saber a figura de linguagem que está grifada. Muitas questões Cefet vão trazer essa pergunta, né? Traz um texto enorme, aí lá no final pergunta assim, qual que é o significado da palavra grifado, né? Então, nesse caso aqui a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa ter o conhecimento do contexto para responder a pergunta, porque isso é um conhecimento específico. Então, se eu sei o que é figura de linguagem, eu consigo ler a questão, ler só a parte que é necessária e responder. Uma pessoa respondeu assim, questão de gramática não precisa, até mesmo em questões de interpretação é interessante você tentar ao máximo não precisar de ler o texto, como por exemplo buscar a resposta na fonte, no título, subtítulo. Isso é exatamente o que o Francisco Rangel falou aqui no chat, porque o nosso foco aqui, o nosso objetivo é tentar fazer a prova de português o mais rápido possível para poder ter tempo de pensar na prova de matemática, ou até poder gastar um pouquinho mais de tempo nas questões que a gente não sabe. Então a resposta certa aqui é a comparação. Então,
na segunda frase não seria metáfora, já que não tem o como. Apesar de não ter o como na segunda frase, o como ele evidencia pra gente, mas não necessariamente ele vai mostrar que é uma comparação. Igual aqui nessa questão, eu trouxe até ela justamente para poder deixar isso claro. Eu tenho um como aqui, em vários lugares, que é comparação, mas na letra A, por exemplo, não é comparação. O como ele traz pra gente uma pulga atrás da orelha, né? Traz pra gente já um conhecimento prévio. Só que nem sempre ele vai precisar. Igual eu falei aqui com vocês, aqui tem uma elipse, né? Eu não estou falando que as montanhas são gigantes negros que matavam sentinela. Eu estou comparando uma coisa com outra. E isso deixa muito evidente porque não tem aquela certeza, né? Não tem o não tem o a, não tem esses artigos que definem e que ajudam a entender as metáforas. E como eu disse, às vezes a gente tem metáforas, né? Por exemplo, os gigantes, as montanhas tinham aspectos sinistros. Ele está falando que as montanhas... Eu posso até achar uma metáfora aqui dentro. Tem como eu fazer isso, porque o português ele não é uma ciência exata. E por isso que a gente tem que reparar nas alternativas. Tá vendo que aqui não tem metáfora? Tem comparação. Logo, a única que poderia ser a comparação, mas se tivesse metáfora já ia confundir a gente um pouco. Eu falo assim que no português às vezes tem uma questão que está 75% certa e outras vezes tem uma questão que está 50% correta. Só que aí você tem que marcar na que está 75% certa. Infelizmente, no português tem esse grau de subjetividade. Não é igual na matemática que a conta tem que dar exata. Questões de ciências humanas e português é uma confusão só. Inclusive é muito comum ver essas questões, as pessoas pedindo recurso para anular e eles anulam. É um tanto de coisa. Agora vamos para a próxima questão aqui. Essa daqui. Vou dar para vocês 2 minutos também. Comecem pelo comando, hein? Vou responder a questão. Quem ainda não conseguiu ler está comendo música. Lendo o enunciado. Tendo em vista a temática central da obra, as metáforas da ponte e do muro têm por objetivo... Beleza. Oi? Sua tela parou de compartilhar. Parou? Ué? Deve ter apertado aí sem direito. Não. Deve ter caído a internet.
Lendo o enunciado. Tendo em vista a temática central da obra, as metáforas da ponte e do muro têm por objetivo... Beleza. Um segundo, pessoal. Quem pediu pra entrar? Onde que eu aceito aqui? O barulho foi esse? Às vezes acontece isso. Ah, tá. Do nada, né? Entendi. Ó, a gente vai ler a fonte do texto, tá? Eu e o silêncio do meu pai. Isso aqui já traz alguma informação pra gente, né? Mas aí, vamos ler o início e o final do texto. Eu tô pegando aleatório. Você pode ler o meio e o final, não tem problema. Não precisa ler o texto inteiro. A TV ligada, a sala mergulhada no silêncio de luzes e de vozes de gente. Só chegavam as luzes de dentro da TV. Nós dois juntos e tão distantes. Agora, começando aqui, né? Éramos dois emudecidos. Um talvez esperando que o outro proferisse palavra que fosse ponte. Eu tentei, acho que tentei, algumas vezes quebrar o muro, mas minha marreta era frágil. Não li o texto inteiro. Como que eu resolveria essa questão? Eu ia ver assim, ó, eu e o silêncio do meu pai. Ia pegar as alternativas e ver qual que faz mais sentido. A D faz mais sentido, já marcaria direto ela, né? Eu e silêncio só pode falar de incomunicabilidade. Mas eu li ainda alguns trechos do texto para vocês entenderem a ideia central. E geralmente a ideia central a gente não precisa ler os detalhes, a gente só precisa ver mesmo o que é o centro ali. Então, eu pegando pequenos trechos eu já consigo entender a temática central da obra. Aqui, percebam que ele fala assim, ó, a sala mergulhada no silêncio. As únicas vozes que tinham lá eram as vozes da televisão, porque os dois não estavam se falando. Ainda ele fala que éramos dois emudecidos. E aí a fonte ainda traz pra gente, eu e o silêncio do meu pai. Nessa questão, só pode ser a letra D, né? Expressando aí a incomunicabilidade entre pai e filho. A letra B, ela tem algum sentido? Algumas pessoas marcaram B. Sim, ela tem algum sentido, porque ela, quando a pessoa está no silêncio, ele fala assim, nossa, nós dois estamos tão distantes, traz também um pouco dessa sensação de solidão. Porém, a temática central mesmo, eu posso falar que a letra B está 50% correta, porque a letra D ela faz mais sentido com o texto inteiro. Todos os elementos apontam para a letra D. Então, é como se a letra D tivesse mais certa que a letra B. E isso acontece muito no português. Então, vocês que marcaram B aí não estão completamente errados, tá? Mas é importante pensar o que o texto pede. E aqui fala temática central. Eu até coloquei aqui uma interrogação, porque é um tipo de questão mesmo que a gente pode até ficar em dúvida entre a B e a D. Agora nós vamos falar sobre a próxima figura de linguagem, que é a metonímia. Vamos ler aqui. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. A mulher lá com o cabelo espetado. Ressuscitou? Ele está com o Machado de Assis na mão, né? Isso aqui é uma charge. Ela é cômica, né? Geralmente o humor ele vem do entendimento, do desentendimento, né? Uma pessoa está falando no sentido conotativo e a outra está falando no sentido denotativo. Por exemplo, a figura essa tirinha que a gente leu no começo da aula, quando a mãe está falando no sentido conotativo, filho, você é o meu sol, e ele está entendendo no sentido denotativo, ó, então fica mais comigo, você parece meio pálido, né? Porque o sol ele bronzeia as pessoas, ele aquece as pessoas. Então aqui o humor ele sempre acontece aí nesse desentendimento entre o conotativo e o denotativo. Vocês vão perceber que isso sempre acontece. E aqui durante a aula eu vou sempre pontuar isso para que vocês tenham atenção. Esse aqui já foi, né? Quando ele diz assim, eu já li o Machado de Assis, ele não está querendo dizer Machado de Assis, ele está falando no sentido conotativo. Ele quis dizer o livro, né? Ele substituiu o livro pelo nome Machado de Assis. Então, a metonímia é a substituição de um termo por outro. Por exemplo, João pediu a mão de Maria em casamento. Ele não pediu a mão de Maria, na verdade ele pediu a Maria em casamento, né? A mão, porque da forma que está falando aqui, se a gente for entender no sentido literal,
Parece que ele vai casar só com a mão dela e a outra parte vai ficar de lado, né? O restante da Maria. E aqui a gente sabe que não é isso. Então eu substituí um termo por outro. Deixa eu só fechar esse meu WhatsApp aqui, pessoal, para não ficar dando esse barulho. Colocar aqui essa questão para vocês. Tentem resolver. Essa tá dando mais divergência, hein? Essa é boa. Eu botei na meio, no seu meu português. Vamos ver se tá certo. Sua boca é como um tubo. Aí eu lembrei um negócio que uma colega minha falou assim igual a outra. Conta pra mim, eu não compro pra ninguém, minha boca é como um tubo. Aí ela falou, mas é por isso que fede tanto. Essa é boa. Olha só que legal. O humor dessa frase sua veio justamente do desentendimento. Uma pessoa falou no sentido conotativo e a outra entendeu no denotativo, né? Uma pessoa falou no sentido figurado e a outra entendeu no sentido literal. Boa piada. Vou responder para vocês então. Quem foi de A acertou. É isso mesmo. Pedro é bom de garfo. Eu estou substituindo por Pedro se alimenta bem. Pedro tem um apetite, tem um grande apetite. Pedro tá até guloso. Pedro não desperdiça a comida, né? Tem aí essa substituição. Agora aqui, se erraram um pé da mesa, eu estou substituindo o pé da mesa pelo quê? Por qual palavra? Quem marcou letra B aí? Realmente, agora que eu fui pensar, porque o pé da mesa o nome da coisa é pé da mesa mesmo, né? Acho que talvez por isso que a gente confundiu, achando que era outra coisa. É, exatamente isso. Agora aqui na letra C, a gente até já viu que é uma comparação. Olha como aqui marca, tá bonitinho pra gente, né? Tá facinho esse de responder. Tem algumas questões mais difíceis. Como vocês viram lá, são as duas questões sobre comparação e metáfora, elas foram um pouco mais difíceis. Mas muitas vezes também cai de uma forma muito, muito explícita, igual a letra C. Agora, esse aqui, a noite de veludo chegou friamente. Esse aqui que alguém sabe? A letra D, o que é? Qual figura de linguagem? Exatamente, a sinestesia. E aí uma pessoa que está com o nome de coffee aqui falou pé da mesa é catacrese, né? Isso, é catacrese. Gente! O que foi? Eu tô chocada. Esses meninos tão bons, né? Você tá doido? Eu juro pra vocês, eu nunca vi catacrese. Pois é. Então... Eu faltei uma aula de português, olha que eu não era muito português na escola. Pois é, né? Então a catacrese, que até tem uma explicação, né? É uma figura de linguagem que ocorre quando, na falta de um termo específico para designar um conceito, utiliza-se outro por empréstimo, a partir de alguma semelhança de conceito. Então, assim, o ser humano, a parte inferior do ser humano, né, que ela encosta no chão, é chamado de pé. Então a gente fala, a parte inferior da mesa que encosta no chão pode ser o pé da mesa. Então ele tem uma certa semelhança. Aí a comparação é bem tranquila. A sinestesia é interessante porque está falando ali de uma agrupação de sentidos, né? Tem a ver com a questão do tático, do tato, da sinestesia, né? O veludo aqui, chegar friamente. O que é chegar friamente, né? Talvez seja chegar de forma auspiciosa ou de forma maliciosa, ou chegar de uma forma lenta. E aqui a gente está trazendo esses
esse agrupamento de sensações. Letra D, sinestesia. Agora, esse aqui é muito bom porque a gente usa muito a metonímia, né? A metonímia, substituição de um termo por outro termo. Aí tem o exemplo do Bombril. O nome não é Bombril, o nome é palha de aço, mas todo mundo fala, me dá o Bombril aí, vai comprar o Bombril. É muito comum isso acontecer nas marcas. Olha só esse tanto de marca aqui, o tanto de produto. O leite moça mesmo, a gente fala leite moça. A gente não, né? Algumas pessoas falam leite moça, mas o nome certo é leite condensado. A gente troca um nome pela marca. Aí tem o Toddy e o Nescau, que na verdade é achocolatado, mas quando eu falo, mãe, você comprou Toddy? Ou mãe, você comprou Nescau? Inclusive, eu prefiro Nescau do que Toddy. Você gosta mais de Toddy? Lógico. Nossa, sua única falha de caráter. Eu sabia que ia aparecer. Defeito grave. Seu único defeito. Time Toddy. Quem é time Toddy aí? O que é isso, Toddy? Você põe ele num sol bravo, velho. Nesse caso é a melhor coisa que tem, vocês não sabem de nada. Se comprar Toddy, eu jogo até fora. Brincadeira. Isso, Toddy é diabetes, é muito doce. Olha quem fala. Então, olha só o amido de milho. A gente fala maisena. Nossa, maisena eu falo. Essa metonímia eu uso. Band-aid também eu uso. Curativo adesivo. Eu não falo curativo adesivo. Cotonetes. Quem é que fala haste flexível? Ninguém. Todo mundo fala cotonetes. Esse aqui é o mais assim que me dá indignação. Goma de mascar chicletes. Chicletes é a marca. Não faz sentido pra mim. Eu não consigo chamar chiclete de goma de mascar. Não consigo. Chiclete é chiclete, ué. O Arthur Oliveira descobriu agora. Chiclete é marca, pois é. Pois é. Sabe, né? Isso acontece com todo mundo. Marca de queijão cremoso, essa eu não sabia. O Davi falou. Sério? Chocada, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente substitui. A gente também substitui a marca pelo produto, né? Isso aqui é explícito aqui. Aí eu trouxe uma frase para vocês, ó. Vá ao supermercado vá ao supermercado e compre o Omo para mim, por favor. Agora que eu vi que tá escrito errado. Então, comprar um Omo é comprar o sabão em pó. Metonímia, no exemplo de frase aqui. O recipiente pelo conteúdo. Vão comer a tigela toda. Tigela tá no lugar de comida. É igual assim, me dá um copo de água. Não é um copo de água. É um copo com água. Ou vocês vão comer o prato inteiro. Não é que a pessoa vai comer o prato inteiro. Ela vai comer a substância que tá ali no prato. O que? Catupiry é requeijão. Como assim? Como assim catupiry é requeijão? Então quando fala queijo com... Como é que é? Frango com catupiry. É na verdade frango com requeijão? Nossa, que loucura. Não, várias revelações. Caramba. Pior que isso é saber que Danoninho é um queijo, né? Isso é verdade. Danoninho é Danoninho. Não consigo chamar de outro jeito, não. Vamos aí nos decepcionando, né? Metonímia cumpre essa função. Agora a famosa catacrese. A parte superior do ser humano, né? A última parte que fica mais... que tem a altura maior, a parte do corpo, né, que está mais longe do solo, é chamada de cabeça no ser humano. E aí o que eles falaram assim? Vou chamar essa parte mais superior do prego de cabeça do prego. Tem ali uma certa associação, uma certa semelhança. Aqui a asa da xícara, o pé da mesa, não tem nome para essas coisas. A gente traz outras características para denominar. Eles são... Agora, no concurso que vocês forem fazer aí, na prova, no vestibular, no Cefet, seja na Polícia Militar, qualquer coisa, vá com esse pensamento, com esse conhecimento. Porque a maioria das pessoas erra a questão de catacrese. É muito comum as pessoas errarem. Né? Mas é muito simples catacrese. Alguém sabe que catacrese é essa aqui?
Isso. Ó, alguém falou um exemplo aqui muito bom também de catacrese. Braço do sofá, né? Faz muito sentido também. Dente de alho também faz muito sentido. Manga da camisa também não, né? É. Uhum. Porque não tem um nome específico pra aquilo, né? A gente chama de manga. Mesmo não sendo parte do corpo? Aham. Como assim, parte do corpo? Manga? A manga da camisa está sendo comparada a palavra manga com uma manga de fruta. Não é parte do corpo, né? Não, é que não precisa ser exatamente parte do corpo, não. Ah, tá, entendi. Opa! Tô péssimo nessa passagem de slide. Essa questão aqui é tão boa, pessoal. Leiam aí e me falem. Trouxe uma questão bastante complexa. Vamos ler aqui. No diálogo, começando pelo enunciado da questão, no diálogo, o adjetivo usado pelo narrador é interpretado como um eufemismo para. Um eufemismo é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, ela traz uma suavidade para aquilo que a pessoa fala. Por exemplo, a pessoa morreu. Aí eu falo assim, ela foi dessa para uma melhor. Isso é um sinal de eufemismo. Eu estou tentando falar de uma forma mais suave, né? Então, tem o eufemismo aqui, né? Ele falou adjetivo usado pelo narrador. Então, eu sei que o adjetivo é um eufemismo. Então, eu sei que ele está ali falando de uma forma atenuada. A gente fala que é muito... tem uma expressão, né, que eles falam que é dourando a pílula. Falando de uma forma mais simples. O professor é um homem engraçado. O adjetivo que determina o professor é engraçado. A pessoa fala, né? O professor é um homem, 3 pontinhos, tá pensando, tá trazendo incerteza, 3 pontinhos sempre trazem isso. Engraçado. Ele não quer dizer que é engraçado, porque aqui eu falei que é um eufemismo. Se é um eufemismo, eu posso dizer que ele é brincalhão? Não, porque engraçado e brincalhão são praticamente a mesma coisa. Se você procurar o dicionário de sinônimo, brincalhão é sinônimo de engraçado. Muita gente erra essa questão por não entender o que ela pede. Se eu estou falando que é um eufemismo, significa que eu não estou pedindo sinônimos, eu não estou pedindo outras palavras que são parecidas. Como ele aqui diminuiu, né, ele assim, diminuiu a intensidade do que ele queria dizer, engraçado só pode ser um eufemismo de excêntrico, que é diferente, né? Olha só, ele ainda falou assim, eu respondi com um sorriso amarelo.
Então, esse sorriso amarelo demonstra ali como que a pessoa que está respondendo tá fazendo eufemismo, né? Então ele tá assim meio que com uma certa dificuldade, ele demonstra o clima pra gente, né? E é o clima de, não é um clima de falar que ele é expansivo, não é uma qualidade exatamente. Tá falando engraçado aqui, mas ele queria dizer na verdade excêntrico, que é diferente, peculiar, que é fora do centro, né? Olha só, essa palavra é muito interessante, inclusive. Excêntrico tem a morfologia da palavra, tem o ex e tem o cêntrico. Uma pessoa excêntrica é que está fora do centro, né? Ela está fora daquele parâmetro de normalidade. Novamente, eu não preciso ler o texto inteiro, só preciso entender qual que é o adjetivo usado pelo narrador. É engraçado. Engraçado, já bati o olho aqui, bato um olho assim no texto de forma geral, procuro, acho e respondo, sem precisar ler o texto inteiro. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Essa questão é muito boa. Vou deixar aí 2 minutos para vocês também. Isso, palavrão qualquer, catapimbas, ótimo. Ó, e ainda tem um não de todo tamanho aqui. Tem 3 certas e uma errada. Eu só vi poucas pessoas acertaram essa questão. A resposta certa, vamos analisar aqui. Olha só, o recurso linguístico
textual utilizado pelo autor no trecho em destaque não foi corretamente identificado em. Então, foi corretamente identificado em 3 lugares. Em um lugar, que é em uma alternativa, não foi identificado da maneira correta. Ou seja, eu preciso achar 3 certas e uma errada. Letra A. E outra coisa aqui que é importante também é que ele está fazendo uma pergunta do trecho destacado. Então, ele está falando assim, ó, rabo de olho é uma metáfora? Índia de José de Alencar é uma intertextualidade? Quem sabe é uma ironia? Atarracado como urso é uma comparação? Começando aqui pela letra D, que é a mais fácil, atarracado como urso. Lembra que eu falei que quando tem o como, geralmente é uma comparação, na maioria das vezes vai ser uma comparação? Nesse caso aqui não é diferente. O termo sublinhado, destacado, é de fato uma comparação. Agora, olha essa palavra, quem sabe, ironia. Aonde que tem ironia aqui? Né? A gente não consegue perceber uma ironia apenas pelo destaque desse quem sabe. A letra B, intertextualidade. Intertextualidade também não é. Aqui não marca a intertextualidade. Lembrando que a intertextualidade é eu fazer referência a uma outra obra, né? É um discurso que faz referência a outra coisa. Por exemplo, a música do Legião Urbana, é preciso amar as pessoas. Como é que é o nome dessa música? É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar... Enfim, vocês devem saber aí qual música que eu tô falando. Se bem que não é do tempo de vocês. Isso, Pais e Filhos. Isso aí, Beatriz, a música Pais e Filhos, ela faz uma comparação, faz uma intertextualidade com uma passagem da Bíblia. As paródias também, elas fazem uma alusão a uma música original, mas eles trocam o texto. Então é uma intertextualidade também. E aqui, Índia de José de Alencar, né? Aqui a gente não vê. Aqui a gente vê que ele está fazendo uma alusão ao texto do José de Alencar, que ele tem uma obra muito, muito famosa, eu acho que é Iracema, né? Então, quando ele fala de Índia de José de Alencar, ele faz essa referência ali a Iracema. Agora eu pergunto para vocês, se vocês não sabem o que é Iracema, o que acontece? Vocês erram. Por isso que é importante ter um conhecimento e tentar absorver de todas as formas possíveis os conhecimentos que vocês já encontram na prova e encontram em outros lugares também. A letra A, o rabo de olho. Teve algumas pessoas que falaram aqui que o rabo de olho poderia ser descrito como uma catacrese. Porém, a gente pode, igual eu falei, né, tem muitas vezes uma figura de linguagem, ela é múltipla, ela é 2 coisas ao mesmo tempo, né? Nessa questão aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Nessa questão, por exemplo, eu uso uma figura de linguagem aqui nessa vírgula, né? Quando eu omito um termo, chamo isso de elipse. Então aqui tem a comparação, mas tem também a elipse. Então é comum de ter mais de uma resposta. Não deixa de estar certo, por quê? Porque rabo de olho, eu estou falando no sentido metafórico, não estou falando que o olho tem um rabo, não estou falando isso, né? Não tem nem como o olho ter um rabo. Inclusive, isso aqui é mais irônico do que a letra C, se a gente for parar para pensar. Porque olha só, quem sabe, não marca ironia, né? Ironia e humor é muito marcado pelo entendimento pelo desentendimento. Por exemplo, uma pessoa falando no sentido conotativo e outra falando no sentido denotativo. A ironia e o humor, elas são muito parecidas, né? O humor, a ironia, ele traz humor também. Então, essa frase, quem sabe que grifado, não faz o menor sentido para marcar uma ironia. Então é ela que está errada, ela não foi corretamente identificada. Por exemplo, quando eu estou falando rabo de olho, eu não estou falando no sentido literal, estou falando no sentido metafórico, né? Ela olhou com o rabo de olho, mirava a caixa. Eu não estou dizendo que é no sentido literal. Se a gente for parar para pensar, a metáfora é um tipo de comparação também, né? Porque eu estou comparando uma coisa a outra.
né? Só que então assim, o português é isso, pessoal. Tem essas confusões aí mesmo, né? Então tá, ó, letra C. Quem sabe não marca ironia. Isso aqui não traz humor. Letra C está incorreta. Agora, quando eu digo assim, rabo de olho, eu não estou pegando o contexto. Eu tô pegando o trecho em destaque, né? O que está aqui grifado, e estou tentando identificar uma figura de linguagem aqui. Se ele tivesse falado catacrese, estaria certo? Estaria certo. Se ele tivesse falado assim, ironia, poderia estar certo? Poderia. Se ele estivesse falando aqui metáfora, também está certo, porque eu estou falando no sentido metafórico, eu não estou querendo dizer exatamente o rabo de olho. Inclusive, eu falar, eu uso, é muito comum da gente usar expressão no sentido metafórico. Por exemplo, eu sou muito bonito no sentido metafórico. Estou falando que eu não sou bonito literalmente, né? Ó, quem sabe, se estivesse escrito quem sabe, seria ironia? Pelo trecho destacado, não. Por quê? Não tem esse não marca nada que traga a ironia pra gente, sabe? A gente não pensa em rir quando a gente lê isso aqui. Não traz aquela marcação do sentido conotativo e o sentido denotativo. Gente, figura de linguagem que sempre cai nos vestibulares, nos vestibulinhos. Então é importante prestar bastante atenção. Aí trouxe mais uns exemplos de intertextualidade para vocês, né? Olha só, esse quadro aqui do Homer Simpson, ele está fazendo alusão a essa tela aqui que é o grito. Da mesma forma que a Mônica Lisa está fazendo alusão à Mona Lisa. Então eles trazem aquelas... Ele puxa sempre de alguma coisa existente. Então, ó, intertextualidade. Quando um discurso faz referência a outro discurso já existente, criando uma relação entre esses dois discursos. Aí tem uma outra coisa aqui que é muito comum das pessoas confundirem, que é a intertextualidade com a metalinguagem. A metalinguagem é a referência ao próprio ato de se comunicar, usando a linguagem para falar dela própria. Exemplo, uma pintura de uma pessoa pintando. É isso aqui. Reparam, eu não estou fazendo alusão a uma outra obra. Eu estou falando a obra, eu estou falando dela mesma várias vezes. Igual esse aviso aqui. Esse é um aviso que fala sobre o aviso. É uma pintura que mostra uma pintura. Tem até outro desenho aqui muito legal, que é... Vou colocar aqui para vocês, que é um desenho de duas mãos se desenhando. Esse desenho aqui, ó, o primeiro. Duas mãos se desenhando. Então tem essa diferença aí. A intertextualidade ela vai fazer uma referência, e a metalinguagem é como se eu estivesse lendo um livro que ensina. Tem até um livro assim do Arthur Schopenhauer. Tem um livro que chama Como Escrever, eu acho. Arthur. O Schopenhauer, ó, ele escreve um livro sobre a arte de escrever. Então isso é uma metalinguagem, que é a arte de escrever, né? É como se eu estivesse fazendo uma música sobre o cantar. É como se eu estivesse fazendo um poema sobre algum poema. Por que vocês fazem isso comigo? Pessoal, parece que eu trouxe a resposta aqui sem que esqueci de trazer. De qualquer forma, vou deixar para vocês lerem aí essa questão, mesmo já tendo a resposta.
Vou responder essa questão aqui. Não há emprego do recurso intertextual em. Olha só que legal, vocês vão entender melhor a intertextualidade nessas frases aqui. Abriu a Bíblia cheia de marcadores de papel e leu trechos com voz teatral. Fechou o livro, dizendo entre dentes: os ímpios não serão salvos. Repetiu, quase soletrando, para fixarmos bem as palavras. Então, ele tem uma escrita, que é o autor que escreveu, falando de uma leitura. Abriu a Bíblia cheia de marcadores e leu o trecho. Então, assim, ou seja, tem essa alusão aqui a uma outra obra, a Bíblia. E aí depois traz outra alusão, que é quando fala assim: repetiu quase soletrando para fixarmos bem as palavras. Então aqui mostra essa intertextualidade, essa referência a outras coisas, a outras obras. Letra B. Bia deixou as duas conversando e se aproximou das estantes. Levou a mão e passou nos livros enfileirados: Machado de Assis, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira. Então logo aqui também mostra que tem referência a outros autores. Então esse aqui tem um recurso intertextual. A letra correta é a letra C. Eu vou falar por que a letra D está certa primeiro, né? Lembrando que aqui eu tenho não. Letra D. As meninas mostraram-se especialmente interessadas no Luiz e quase não deu tempo de tocar A Noite do Meu Bem. Tocar A Noite do Meu Bem ainda começa com letra maiúscula e está em itálico, demonstra que é o nome de uma música. Então, tá fazendo alusão a uma outra coisa, uma outra obra. Agora aqui na letra C. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse. Levantava os olhos de quando em quando ou tomava uma pitada, mas logo tornava aos jornais e lia a valer. Vocês sabem qual é a figura de linguagem usada na letra C? Alguém? Vamos analisar bem devagar. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse. Então, o autor está falando de uma leitura. É uma leitura falando de uma leitura? É uma leitura falando de uma leitura quando eu leio, né? Eu estou lendo, está num livro. Está em um livro o ato de ler. Li as folhas com muito interesse. Levantava os olhos de quando em quando, ou tomava uma pitada, mas logo tornava aos jornais e lia a valer. Então, é uma leitura
A gente está lendo, e ali ele está lendo o jornal também. É praticamente um livro, né? No caso, vamos supor que é um livro falando de leitura. Então a gente encontra aqui um recurso metalinguístico na letra C. Agora é claro que existe outras figuras de linguagem que a gente consegue identificar aqui, né? Como eu falei, há muitas figuras de linguagem. Muitas vezes é bem comum de encontrar outras figuras de linguagem, por exemplo, na letra B. Machado de Assis é uma metonímia, né? Oswald de Andrade, que é uma metonímia. Além de ser uma intertextualidade, também tem ali a presença de uma metonímia. Então, é muito comum da gente ver esse tipo de questão. Leiam aí a questão 3 e tentem responder. Um exemplo de redundância é falar assim: ele comeu com a boca. Tem como comer de outra forma? Não tem, né? Ou eu falar assim: eu subi para cima. Ou eu desci para baixo. Tem o mesmo significado. Isso. Aí tem uma pequena diferença que a gente fala, que é o pleonasmo e a redundância. O pleonasmo, eu digo assim, eu gosto de falar que o pleonasmo ele só vai ser uma diferença. O pleonasmo da redundância é praticamente a mesma coisa. A diferença é de quem está pronunciando. Porque se rir meu riso é uma redundância, mas como foi o Vinícius de Moraes que falou, a gente considera um pleonasmo. Basicamente, essa é a minha crítica a essas duas formas, né? Mas o objetivo do pleonasmo é dar ênfase, dar expressividade ao recurso linguístico. Por exemplo, decapitar a cabeça é um pleonasmo, né? Pode ser uma redundância também. Tudo vai depender da referência. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa praticamente. Porque decapitar a cabeça tem como decapitar outra parte do corpo, né? Não. Um exemplo bom é substância pura. Exatamente. A aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês. Quem marcou a letra D acertou. Justamente porque não tem como voltar atrás, né? Agora, falando um pouco de ironia e humor, talvez ajude vocês a entender melhor aquela outra questão de por que ali não existia ironia e nem humor. Questão 2. Observe a tirinha. Né? Essa aqui é uma questão do IFMG. Mas majoritariamente as questões aqui são do Cefet. Pleonasmo é uma redundância poética, exatamente. Não conseguiria definir melhor do que você definiu, Sofia. É isso aí, pessoal. Pleonasmo é uma redundância poética. É uma redundância gourmet. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também.
A ironia e o humor, ele sempre se dá ali no desentendimento. Uma pessoa está falando no sentido figurado e a outra pessoa está entendendo no sentido literal. E ao mesmo, ou então, né, a gente percebe essa diferença quando as palavras têm o mesmo significado, tipo vender e ver, de certa forma tem o mesmo significado aqui no contexto, né? Ele está falando que está vendo o pôr do sol, mas poderia estar falando vender o pôr do sol, e tá certo, tanto a interpretação de um quanto a interpretação de outra está correta. Então essa ironia e humor ele vai se dar sempre pelo desentendimento. Tentem responder essa questão aqui. Peraí. Vou responder a pergunta. Número 1. A comunicação entre Armandinho e o homem não acontece de forma efetiva, pois um entende vendo como o verbo ver e o outro como o verbo vender? Então, né, o efeito de humor ele acontece ali na divergência, ali no contraponto, ali no entendimento diferente. Porém, a comunicação, ela não é necessariamente só isso, ela está falando de toda a conversa. Toda a conversa, nesse caso, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Aqui demonstra que ele está explicando o significado do vendo. Logo, eu dizer que aqui não tem uma comunicação efetiva não está correto, né? O homem não... A comunicação acontece. Eles têm um desentendimento, mas depois o Armandinho explica para ele. Agora aqui, na questão número 1, já é um pouco diferente. Porque não tem uma explicação. Né? Aqui na metáfora, aqui não existe uma explicação. Aqui existe o desentendimento, fica por isso mesmo. Mas a comunicação, eu estou falando do todo. Essa questão é boa, é uma questão que infelizmente cai
Vocês estão vendo, né, que não é uma prova simples, então precisa estudar para poder entender essas... são coisas pequenas, mas que fazem diferença na hora de responder. Então vou ler aqui. Trata-se de uma questão de interpretação. Pede que seja marcada a alternativa que contém as afirmações corretas. A primeira afirmação está incorreta, porque a comunicação acontece de forma efetiva, embora tenha havido dúvida no início. Mas a comunicação é um processo que está espalhado pelos quadrinhos todos. A mesma premissa indica a razão pela qual a terceira afirmação é falsa. O fato de Armandinho não responder no primeiro quadrinho não indica que ele teve problema de compreensão da pergunta. Os quadrinhos mostram momentos de ação e a resposta é dada em seguida. Por que a 4? O efeito de humor acontece aí, no significados distintos. Só que a comunicação é aquele todo. Né, pessoal? Então, a gente pode entender que a 1 está errada, porque ele está falando que a comunicação não acontece de forma efetiva, o que não está certo. A B também está errada. Se fosse para a gente chutar essa questão, nossa, eu estou em dúvida, qual que eu chutaria? Você faria o seguinte... Você veria qual alternativa aparece menos, né? Qual número desses aqui aparece menos nas alternativas. Só aparece a 3 na letra D. Geralmente, as provas elas querem confundir a gente, então elas colocam sempre ali, elas misturam um pouco as alternativas e sempre vai estar 2 e 4, 2 e 3, 2 e alguma coisa. Né? Eles nunca entregam assim de bandeja. Então, aqui é como aparece, uma vez a gente já consegue falar, olha, tá errado, não tem nenhum, no 3 mais nenhum, né? Então eu já marcaria, quer dizer, a letra D eu já cortaria. Aí eu pensaria aqui, na A4 eu acho que aqui vocês entenderão melhor de que está correto. Então teria que ser uma dessas duas, né? Ou A3 ou A4. Porém a letra D eu já sei que não é, porque só tem uma opção aqui com 3. Técnica de chute que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Mas o ideal mesmo é que vocês resolvam pela interpretação. Só que, se você tem certeza que a número 4 tá correta, a gente sempre tem que pegar uma alternativa e falar assim, não, essa aqui eu tenho certeza, né, que tem 4. Qual que você tem mais certeza? E aí, a partir disso, você vai tentar entender o contexto. Porque senão fica mais difícil de responder. Então, se essa aqui é verdadeira, você já elimina a letra A e a letra B. Né, você tem certeza que essa é verdadeira. Ou, por exemplo, eu tenho certeza que a 1 está errada. Então, você já elimina a A e a B. Agora, se tiver certeza que a 1 está certa, aí fica difícil para vocês. Aí dá errado mesmo. É as pegadinhas da vida, viu? Olha só, a número 1 e a número 4 são assim, elas são quase que a mesma coisa, né? Aqui se ele tivesse falado assim, né, que o efeito de humor, né, acontece, né, se ele tivesse falado assim, a número 1, a comunicação entre Armandinho e o homem, se ele tivesse falado assim, o efeito de humor entre Armandinho e o homem acontece de forma efetiva, pois um não acontece de forma efetiva, pois um entende vendo, como verbo ver, e o outro como verbo vender. Essas duas questões são muito similares. A diferença é que ele está conceituando a comunicação, né? E essa comunicação ela não é conceituada dessa forma. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você vai ficar chorando? Vocês vão ficar chorando ou vocês vão falar, não, é isso mesmo e vou estudar o que tiver que estudar. Eu ainda tenho, 2, 3 meses para estudar para a prova e eu vou conseguir aprender. Né? Espero que vocês tomem esse impulso aí de não ficar chorando. Não adianta ficar reclamando que a prova é difícil, né? É isso que tem para fazer mesmo. É difícil, eu trouxe para vocês questões até que nem são tão difíceis assim, né? Porque tinham questões mais complexas, mas eu também não trouxe questões facílimas, né? Na verdade eu até trouxe as questões facílimas aqui, né? Como essa aqui, por exemplo, é uma questão bem fácil. Mas eu também quis trazer um pouco do que a prova cobra. As figuras de linguagem, eu fiz uma análise até de todas as provas, principalmente quem vai fazer aqui colégios técnicos, todo ano cai.
Não adianta. Vai cair, vai cair. No Enem cai também, Colégio Militar cai também. Então vocês aprendam isso, viu? Eu vou mandar esse slide para vocês. E também uma lista de questões, foram até questões que os próprios alunos fizeram ano passado. Eu dei uma atividade para os alunos fazerem questões sobre as figuras de linguagem, eles fizeram, e aí eu montei uma lista, e essa lista que eu vou mandar para vocês, tem questões mais fáceis, tem questões mais difíceis, foram os alunos que fizeram, né, como eu disse. Eu acho que vai ajudar vocês aí a compreender melhor a prova e acertar. Foi um prazer. Boa noite. Tchau. Meu cabelo tá cheio de lã de coberta. Foi um prazer, pessoal.